Muito bem. Estamos gravando a nossa continuação da aula número 12, e que a gente fala sobre, vou pegar o título, qual foi a igreja que Cristo edificou para os cristãos. Então, a gente vai encerrar essa lição. Tem alguns pontos importantes que a gente vai falar, vai tratar hoje. Deixa eu só colocar também a nossa telinha aqui, que é a telinha do esboço, que assim a gente fica sabendo o que é. Deixa eu ver aqui. Essa telinha não, aqui. Vocês estão vendo a telinha aí, né? Tá. Sim. Ok. Deixa eu aumentar a minha aqui para ficar melhor também. Bom. Nós vimos no finalzinho, né, da aula de semana passada, foi o sexto ponto. Quais são algumas responsabilidades do cristão para a igreja? E aí a gente viu em 1 Coríntios 4 e 6, falou sobre perseverar na doutrina, né? Que é necessário. Não tem como a gente ser cristão se não perseverar nessa doutrina. Então, isso é uma responsabilidade do cristão, todo cristão. E depois, em Hebreus 10, 24 e 25, fala sobre perseverar na comunhão. Significa estar unido. Então, não tem como você ser cristão e não pertencer a um corpo ou a uma família. E é por isso que Jesus, quando morreu, né, levou todos os nossos pecados, nos deu nova vida e nos fez participar de um reino. Esse reino é a igreja, aqui na Terra. Esse reino é o corpo de Cristo. E é a família dele, é a família de Cristo. Somos irmãos dele, onde nosso Pai, né, é Deus, Pai eterno. E aí vivemos em família. E aí Hebreus deixa bem claro que é necessário perseverar e preservar a comunhão entre os irmãos, né, uma união que é necessária. Até porque não tem como uma família viver só de um. Família não é de um só, né? É de dois ou mais, é assim. E aí depois em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29, a gente viu sobre perseverar no partir do pão. Então, é outra coisa que a gente precisa fazer, esse perseverar. A gente sabe e já viu em passagens, né, que o próprio Coríntios mostra para a gente sobre qual o dia da gente estar fazendo isso, né? A adoração ao Senhor. E é no primeiro dia da semana. A gente não vai lembrar, não vamos pegar as passagens para a gente ir discorrendo a nossa aula também. Mas é para perseverar. Perseverar é sempre. Então, todo primeiro dia de semana, nós estamos reunidos para partir o pão, no sentido de participar da ceia, né, da adoração ao Senhor. Nós temos também, em Atos 20, versículo 7, fala sobre o dia da adoração. Praticamente a gente estava comentando, você está falando aí. E sobre o domingo de adoração, né? Que é 1 Coríntios 16, 1 e 2, ele vai lembrar para nós. Agora, aonde nós paramos? No ponto D. O ponto D fala sobre perseverar. Olha só como que é interessante, porque todas as palavras vão soando da mesma forma. Então, aqui, ó, outro ponto é... Deixa eu pegar a passagem aqui para a gente ver. Hebreus 13 e 17. Hebreus 13, versículo 17. Vamos ver, ele vai falar sobre o quê? Perseverar, continua o mesmo sentido que é necessário. E é algo que a gente precisa, que nós temos de responsabilidade em nossa vida como cristão. Então vamos lá, Hebreus, lá no finalzinho, para quase finalzinho, né? Elisete, pode ler para nós? Peraí que eu estou pegando. 13. Peraí. Ou melhor, opa, passei a 13. passagem errada. Não, passei a passagem errada. Tá? Essa seria a outra, não é essa. Não é nem perseverar na oração. Eu estava falando de perseverar na oração. Vamos lá, perseverar na submissão. Mas continua na passagem aí. Submissão. Eu só vou pular um ponto, aí depois eu chego lá. Então, continua lá. Hebreus 13, 17. O que ele fala aí? 13, 17.
Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ok. Nossa, eu não entendi nada do que eu li. Voz complicado. Essas palavras esquisitas. Depende da versão, que às vezes fica complicada. Mas diz assim, ó, vou ler novamente. Obedecei aos vossos guias, tá? E sede submissos para com eles. Então, os guias que ele vai dizer tem a ver com o presbitério, ok? É a organização da igreja. Mas se não tem a organização da igreja, tem os evangelistas, tem os pregadores, querendo ou não, sempre tem aqueles que ensinam. A questão é, aqueles que ensinam, vamos colocar em outras palavras para facilitar um pouco para nós entendermos, né? Aqueles que ensinam, sede submissos para com eles, no sentido do ensino. Eles estão ensinando a verdade, então sejam submissos a essa verdade que eles ensinam. Pois velam por vossa alma. Está vendo que essa palavra tem a ver com o quê? Presbitério, pastores. Mas eu estou só dizendo que, por acaso, pode ser que a gente não tenha pastores, no sentido de ter a eleição dos pastores, dos presbíteros, ok? Mas dá para a gente entender. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Isso é bem claro que são os pastores. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Agora, imagina um pastor, um presbítero, com dificuldade de pastorear a congregação. E essa congregação não é submissa ao ensino que ele está dando. O que você acha que vai acontecer com os presbíteros dessa congregação? Paulo está deixando aqui, tá mostrando o que é que vai acontecer com eles. Olha só, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então, assim, se os irmãos forem submissos aos ensinos, à exortação, ao ânimo que eles vão dar, ao cuidado que eles estão dando, os pastores, os presbíteros, então eles vão conseguir realizar esse trabalho com alegria. Agora, imagina se não tiver submissão. Como é que esses pastores vão realizar o trabalho deles? Gemendo, com tristeza, vamos dizer assim, né? Com tristeza, né? E isso não é bom, não é bom, porque Paulo fala que isso não aproveita a nada, a ninguém, nem a eles e nem aos irmãos, ok? Entendeu, Elisete? Não, a primeira parte eu entendi, a segunda que me confundiu, que tem para obedecer os guias, que são os presbíteros, os pastores. Agora, essa outra parte que falou aqui, prestar contas para quem façam isso com alegria. Quer dizer, os presbíteros e pastores vão fazer com alegria. Sim. E não gemendo. É isso aí. Tristeza. É isso aí. É assim, é a vida do pastoreio, né? Que o presbítero faz, os pastores, né? Os pastores fazem. Pai, mãe, algum comentário ou não? Sumiu? É interessante, né? Porque sumiu, ó. Sumiu aí? Não, tá bom, tá bom. É interessante, porque a Elisete achou meio engraçado, né? Falar gemendo, como é que você vai ensinar a igreja gemendo? Mas aí, no caso dos pastores, gemer de tristeza. Sim. Porque ele está ensinando a igreja, ele está ensinando o caminho para a igreja não quer obedecer ao pastor. Acima de nós tem um pastor, que é Jesus. Ele deixou nós, os presbíteros, os pastores, os pregadores, para cuidar dessa igreja. Mesmo que a igreja não tenha pastores, os pregadores, Sim. eles são pastores. Mesmo não sendo escolhidos, nesse momento eles representam que eles têm que cuidar da igreja. Agora, já pensou, você prega, aí você vê os membros fazendo o que querem, não obedecem a palavra. Então, aí por isso que ele fala. Aí o pastor vai fazer o quê? Ele vai gemer de tristeza. Ele vai falar, puxa vida, eu estou ensinando e essas ovelhas não querem
pastar no pasto certo, querem outros pastos. Então, isso aí é difícil, né? O pastor, ele vê isso aí, a igreja não obedecendo, não obedecendo ele, mas não obedecendo a palavra. Sim. A igreja não tem que obedecer ao pastor, e sim a palavra, porque o pastor prega a palavra, né? Então, isso aí é triste para o pastor, por isso que ele geme, ele sofre por causa disso aí. É interessante, sim. Boa. Aqui é um bom lembrete para nós com relação a isso. Então, aí, olha só, nós temos também uma outra passagem que mostra, né, sobre isso. Então, deixa eu só acrescentar aqui, Atos capítulo 14, versículo 23, e depois também tem capítulo 20, versículo 28. Olha só, ali ele está falando o quê? Lá em Atos. Atos 14, 23. Ele diz assim, ó, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. É um ponto interessante que a gente sempre vai ver, que ele não fala que é nunca um presbítero, né? É sempre vários, é mais que um, pelo menos mais que um. Né? Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Bem, aqui é para a gente lembrar que é assim que se faz, né? A própria igreja elege os presbíteros. Agora, a gente sabe que há igrejas que se inicia com o pastor. Mas quem elegeu o pastor daquela igreja, sendo que o primeiro membro da igreja foi o pastor? Né? Sai totalmente fora do contexto bíblico. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia ensina. Né? Então, assim, se a gente ficar dentro do contexto bíblico, é para ser feito como? Primeiro começa com membros, e não com pastor. Começa com membros. E aí os membros vão se desenvolvendo, vão crescendo, né? vai tendo mais membros, e aí vão se capacitando, ao ponto de chegar, vamos dizer assim, a ter a condição de se eleger presbitério. E é eles mesmos que vão escolher. Aí a gente pode ir lá para 1 Timóteo, para Tito, que ele vai explicar como é que se elege, né? Quais são as qualificações necessárias para o presbitério. Tanto é que o presbítero é homem, não é presbítera, né? A eleição é de homens. Né? Existe a mulher, mas é a mulher que é esposa do presbítero, mas ela não tem função de presbítera. Né? Tanto é que a Bíblia não trata sobre isso. Mas ok. Então, aqui é só para a gente lembrar, né, de Atos que fala com relação à escolha, né, de presbitério. Aí nós temos também um outro ponto, só para a gente falar dentro do mesmo, né, do mesmo assunto, e fala aqui em Atos capítulo 20, vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 17, e depois a gente vê o 28 também. Depois Tito, capítulo 1, versículo... Tito é interessante a gente ler. 5 até o 9. Mas vamos lá, Atos 20, versículo 17. Mãe, lê para nós aí. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ok. Então, a gente está vendo que a Bíblia trata sobre alguns nomes, ou vamos colocar assim, vai falar de presbítero, vai falar de bispo, vai falar de pastor, mas todos eles é a mesma pessoa que exerce, que tem... São três qualidades, que a gente pode dizer assim, são três qualidades da mesma pessoa. Então, a gente viu que aqui, ó, em Atos 20, 17, está falando a respeito de presbítero. Nós vamos entender isso, que eu vou pegar um pontinho aqui para explicar. Vamos agora no versículo 28. O que está falando aí? Atos 20, 17, agora o 28, mãe. Atendei
por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Ótimo. Perceberam que ele trata 3 palavras, né? Ele falou três palavras para a mesma pessoa, não são 3 pessoas. Então, primeiro ele tratou a palavra presbítero, depois tratou a palavra bispo e tratou a palavra pastoreardes. Então, peraí, o bispo que pastoreia ou é o pastor que pastoreia? E o presbítero faz o quê? Né? Vamos entender, então, um pouquinho sobre isso. São 3 qualidades, porque cada um tem uma função, que a gente pode dizer assim, ok? Então, vamos lá em Tito, só para a gente ler essa passagem aí eu vou pegar uma explicaçãozinha para nós e para quem depois for assistir a aula, para entender. Tito, lá no finalzinho, lá, né, ou melhor, depois de Timóteo, antes de Hebreus ali. Tito, antes de Hebreus, isso. Tito 1, 5 ao 9. Pai, pode ler? Sim. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem subordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre ti, apegado à palavra, fiel e segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Amém. Aqui a gente já pega um ponto interessante, porque aqui ele já está decifrando, debulhando para a gente como é que se escolhe um presbítero. O presbítero tem que ter essas qualidades? Tem que ter essas qualidades, porque senão ele não estaria descrevendo para nós as qualidades necessárias para se eleger presbitérios, né? Então, por essa causa, te deixei em Creta. Paulo deixou Tito para que então ensinasse, né, a igreja e colocasse em ordem a igreja na questão de eleição de presbitério. A gente usa o termo presbitério, tá? Porque é o mais, vamos dizer assim, é o mais chamado, é o mais usado pela Bíblia. Então a gente fala. Agora, deixa eu pegar aqui uma pequena explicação para a gente entender, né? Presbítero, vamos lá, essas 3 qualidades da mesma pessoa. Então, quando você vai escolher um presbítero, então, vamos entender a palavra presbítero. Presbítero é uma palavra grega, ok? Significa ancião. Então, vamos entender cada palavra. Significa ancião, ou, no caso, homem, né, pessoa mais velha, mais experiente, para cuidar do rebanho, ou, no caso da igreja de Deus. Homem maduro, mais velho, é outro ponto que ele está falando, homem maduro, mais velho, tanto na idade quanto na maturidade espiritual. Então, assim, não tem como você escolher um homem de 60, 70 anos de idade, mas que tem 3 anos de cristianismo, 2 anos de cristianismo, que não tem experiência, não tem conhecimento ainda. Então, ele não tem maturidade cristã. Ele ainda, às vezes, está na fase de crescimento. Depende muito da pessoa, é claro. Mas ele deixa claro que o presbítero precisa ser alguém nesse termo ancião. É alguém já experiente. Então, não é alguém que acabou de nascer do Espírito e que só porque é casado, marido de uma só mulher, os filhos, vamos dizer, são crentes. Não é só isso. É por isso que tem essa qualidade. Para ser um presbítero, para ser um pastor, precisa
ter essa qualidade de presbítero. Então, o presbítero precisa ser dessa forma. É isso aí, é alguém mais velho, é um ancião. Agora, bispo, por que ele trata também a palavra bispo? Ele fala assim, ó, palavra grega também, porque, né, o Novo Testamento, escrito em grego, significa homem com capacidade ou dom de administração. Então, um presbítero, ele precisa ser alguém já de uma certa idade, experiente, e principalmente experiente na fé, não é alguém, né? Tem uma palavra que fala, Paulo fala, eu não lembro agora a palavra, a pessoa quando é nova na fé. Ai. Eu acho que você sabe também, mãe. Eu sei qual que é também. Então, agora fugiu da cabeça. Qual que é? A gente vai lembrar. Oi? Neófito. É isso, que significa que não é experiente, é novo, isso. Novo, sem conhecimento. Isso, sem conhecimento. Como é que é? Teófilo? Neófito. Não é um nome. Neófito. Meu Deus. É essa palavra mesmo. E aí, então, o bispo, ele é um homem com capacidade ou dom de administrar as coisas, dando exemplo, sendo modelo para o rebanho, né? E aí, 1 Pedro 5:3, ele vai falar um pouquinho, pois são guias espirituais, é um dos pontos que a gente já leu. Não foi colocado para mandar, e sim para oferecer um modelo. Olha só, o bispo é um modelo de homem que sabe administrar. Tanto é que, para ser um presbítero, precisa ter administrado bem a sua própria casa, não é? Dos seus próprios os filhos, né? Cuidar do pequeno rebanho, porque a casa já é o teste dele. Aí tem a palavra pastor, né? Que muitas igrejas usam esse termo. E a palavra pastor, ela é também uma palavra grega, mas é aquele que cuida, que nutre, olha só, que é o que a gente leu, né, nas explicações aí finais, que nutre, que protege os que se tornam salvos em Cristo. Não é quem manda, entendeu? Mas é quem nutre, quem cuida, quem apacenta. Lembra que Jesus falou isso para Pedro, né? Pedro, apacenta as ovelhas. Pedro, apacenta as ovelhas. É nesse sentido, cuida. Então, o presbítero, ele sofre. Tanto é que a passagem que a gente leu lá, que se a igreja não é submissa ao ensino dos guias, porque estão ensinando a guiarem a Cristo, mas são insubmissos. O que vai gerar? Gera gemidos, né? Tristeza, dor. Isso não traz benefício nenhum, tanto para a igreja quanto para o presbítero, o bispo ou o pastor, que é a mesma coisa. Né? Oi, pai. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Elisete, a ver se acha aí. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. 3 e 6. Lê aí. E não seja neófito, recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Nossa! Você está vendo quando a igreja escolhe errado? Pois é. A igreja não pode escolher errado. Acontece isso aqui. É para a própria condenação da própria pessoa. Ele se soberbece, ele não tem maturidade. Agora eu sou pastor, eu que mando, e ninguém manda, quem manda é Jesus. Então, o neófito, às vezes, pode pensar isso. Sim. Então, por isso tem que ser homens maduros. Na fé, né? Maduro não de nada, na fé. Na fé, na idade, é experiente. Né? Experiência. Então, não pode ser qualquer um. Tanto é que ele falou, é algo que precisa ser bem cuidado. A igreja precisa escolher de forma correta. E a igreja, se não tiver essas instruções, escolhe errado mesmo. Agora, imagina essas igrejas que começam com os pastores.
aparece primeiro o pastor lá na igreja. E aí ele começa a convidar a vizinhança, vamos dizer assim, né? E aí você vai ver que são muitos pastores, que muitos não são casados, não, se casado, só é casado, não tem filhos, e já vi casado, mas com um filho só, e novo, 2, 3 anos de cristianismo, vamos dizer assim, né? No termo cristianismo. Mas ele não entendeu nada. A igreja onde ele congrega, onde ele está, não ensina a doutrina verdadeira, é praticamente uma divisão, é uma denominação. Denominou-se de algum lugar que não é a origem, vamos dizer assim. Né? Bem, Elisete, conseguiu entender sobre neófito, ou a questão de escolha dos presbíteros? Uhum. Ah, que bom, ótimo. Bem, agora... tem muita igreja, principalmente em Araçatuba tem, eu não vou falar nome, lógico. Pastor é o pastor, é o que manda e acabou. Aí eu perguntei outro dia para um deles, ele já até faleceu, ele treinava com a gente aqui na academia. Ele falou que ele era presbítero. Eu falei, mas como? Eu pastor? Não, pastor é o pastor-chefe. Eu sou presbítero. Olha só. Eu falei, olha, só que está enganado. O senhor é pastor igual pastor. E ele teimou que não. Eu falei, vamos deixar do jeito que está, porque vamos, né, discutir essas coisas. Se quiser ver na Bíblia, é mais fácil. Mas ele já faleceu. Ele faleceu achando que ele era presbítero e não era pastor. Pois é. É falta de conhecimento? Total. Sim. E morre ignorante. Morre na ignorância. Perde a salvação porque está morrendo na ignorância. Né? Bem, o último ponto que a gente pode dizer, então, de obrigações do cristão com relação à igreja, né, o corpo de Cristo, é perseveração aonde? Nas orações. Isso lá em Tiago. Tiago fala isso. Então, vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 13 até o 16. Olha só como que é interessante. Será que todos nós perseveramos nas orações? Precisamos perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, perseverar na doutrina, que é a doutrina dos apóstolos. A gente lembra disso lá de Atos capítulo 2, fala, né, que a gente tem que perseverar lá. E aí agora Tiago está falando, perseverar também é nas orações. O cristão precisa, faz parte do cristianismo, faz parte do trabalho, do serviço de Deus na fé. Vamos dizer assim, né? Em outras palavras, porque eu estou aprendendo a parte de Timóteo agora com o Enio, e ele lembra muito, porque é Paulo falando lá a Timóteo, né, a respeito de quais são os serviços de Deus na fé. E todos nós precisamos saber quais são esses serviços, porque se eu não sei qual o serviço que eu devo estar desempenhando, quais serviços eu devo estar desempenhando junto à igreja, né, que eu estou, né, junto com os irmãos, então eu estou perdido, vamos dizer assim. Estou perdido, não tenho uma função nenhuma no corpo, né, e fico vagando. E aí ele fala que Tiago 13, peguei aqui, 5. Tiago 5. Capítulo 5, versículo 13 ao 16. Pai, lê para nós aí. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e este faça uma oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns com os outros e orai um pelos outros, para ser descurado.
muito pode a sua súplica, a eficácia, a súplica do justo. Está aqui? Isso, ótimo. O que a gente está vendo aqui, né? Tiago deixando claro para a gente que é necessário oração, sim, ele deixa bem claro já no começo, né? Está alguém entre vós sofrendo? Que tipo de sofrimento é esse? Pode ser vários, pode ser espiritual, pode ser no corpo, né? Pode ter perdido um ente querido. A gente tem vários tipos de sofrimento, que a gente pode dizer assim, que ele não está decifrando para a gente, mas a gente sabe o que é o sofrimento. Então, o que ele fala? Faça oração, né? Está alguém alegre? É para a gente entender que é necessário. Então, se está alguém alegre, o que você faz? Cante louvores. Igual o Reginaldo. Hoje à tarde eu tirei a tarde para ficar cantando. Né? Porque, assim, eu fiquei muito, muito feliz, muito alegre. Desde ontem, falar a verdade, né? Desde ontem, né? Que ele veio falar comigo. Ontem, anteontem, acho que foi isso. Né? Então, assim, se alguém está alegre, o que você vai fazer? Cante, cantar, né? E aí, se está alguém entre vós doente, olha só, agora já está tratando outro ponto. Chame os presbíteros da igreja, isso quando tem os presbíteros, né? E faça a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, quer dizer, o doente, né? E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Bem, nesse ponto, dá para a gente pensar no sentido de que a pessoa, quando está doente, é mais fácil ela lembrar de Deus, não é? É mais fácil. Quando você está doente, você vai lembrar de Deus. Aí você vai pedir orações, aí você vai pedir para os presbíteros. E, normalmente, quando você está acamado, de repente com uma doença bem complicada, às vezes você acha que pode ser que você vá para outro lugar, né? E aí ele está deixando claro aqui que também nesse momento, né, até mesmo os pecados podem ser perdoados por causa da oração da fé. E até mesmo por quê? Porque a pessoa ali vai suplicar a Deus o perdão. Esse é o momento assim que a gente pega, que a gente pode deixar claro com relação a isso. Então, ele vai suplicar também pelo perdão, tanto para a cura do corpo, quanto para o perdão dos seus pecados. Isso é normal, isso acontece, né? E aí, então, até aí, confessai por os vossos pecados uns para os outros e orai uns pelos outros. Ele está ainda complementando esse pensamento para ser curados. Então, está vendo? Tanto a cura física quanto espiritual. Muito pode por sua eficácia, a súplica do justo. Então, assim, os presbíteros estavam reunidos junto com o irmão doente. Tanto doente fisicamente, às vezes doente espiritualmente. Às vezes tem algum pecado e ele lembrou lá e pediu. Então, a súplica do justo, que ele está lembrando das pessoas que estão ali, é eficaz a oração. Então, assim, a aprovação, porque Tiago trata sobre provações, né? A aprovação da fé. Então, a aprovação qual é a aprovação da fé aqui? É você crer, você confiar de que Deus pode restabelecer. E nessa confiança, né, nessa confiança que você tem, que você ora, a oração do justo, qual que é a aprovação que ele vai ter? A cura do seu corpo, né, de enfermidade, quanto o perdão dos pecados. Aí já são duas bênçãos, né? Duas bênçãos a pessoa recebe. Bem, agora... Aqui... Oi, mãe. Então, aqui fica bem claro que existe cura, sim, mas é oração. Isso, bem lembrado. Porque, às vezes, muitas pessoas perguntam, sua igreja não faz cura? Deixa a Bíblia falar. Sim. Existe cura, existe milagre, né, mãe? Existe milagres. Pela fé e a oração. Sim. É isso aí. Pela oração do justo, que é o que sim, Jesus está deixando claro. A oração do justo tem poder? Tem.
ou se tem poder, né? Agora, olha só lá deixa eu pegar aqui, senão eu vou pegar a passagem errada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Esse é de praxe, né? Eu acho que a maioria já conhece bem a passagem. Mas vai lá, 1 Tessalonicenses. Eu não vou escrever tudo, não. Senão eu vou errar. Capítulo 5, versículo 17. Ó. Lê aí, Elisete. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ótimo. Você leu 17 e 18, mas eu complemento um ou outro aí. Não mesmo, É. Essa é a passagem mais comprida, né, que a gente tem. Né? Orai sem cessar. Então, está vendo o que a gente vê que a Escritura está deixando claro para nós que é necessário? Isso faz parte da vida do cristão? Faz. Orar sem cessar. Então, é constantemente. Sem cessar significa constante em sua vida. Aí, mais uma vez, perseverar nas orações. Perseverar nas orações. A gente sempre lembra, né, o grupo de oração da terça-feira. É necessário? É. Ou se é necessário, toda a igreja deveria estar em oração. Toda. Vamos lá. Agora, quantas igrejas... Deixa eu pular para outro ponto aqui para a gente ganhar tempo. 7. Quantas igrejas Jesus estabeleceu? Quantas foram? Se é que foram várias. Tá? Então, a gente vai ver isso aonde? Em João. João, capítulo... Melhor, João não. 1 Coríntios, estou pegando a passagem errada. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e depois também o versículo 20. E depois, é claro, Efésios é de praxe. Efésios 4, nós já conhecemos bem, né? Do 4 até o 6. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Pai, já tem aí? Ok. Lê aí. Versículo 12, depois o 20. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também como a respeito a Cristo. O outro, 20. Isso. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ok. Então, aqui já deixa claro para a gente. Quantas igrejas Jesus estabeleceu? Uma só. Uma. Só tem um corpo, não vários corpos. Porque a igreja é o corpo. Então, a igreja, o corpo, é um só. Ele deixou bem claro. Agora, o que é muitos? Que ele deixou claro aqui. Membros. Membros. Isso, membros. E membros são vários. E não é só em um lugar. Em vários lugares, no mundo inteiro. No mundo inteiro, há membros. Mas essa junção de vários membros constitui o quê? Que ele falou no 20. Um corpo. Só um corpo. E Jesus, quando voltar, né? Quando voltar dos céus para vir à terra novamente, para resgatar, ele vai resgatar o quê? Só um corpo. Só uma igreja. Não várias igrejas, mas a igreja. Que ele fala, eu constituí a igreja, eu estabeleci a igreja, não as igrejas, né? E até porque a igreja é também reconhecida como noiva, não é, mãe? Como noiva. Eu acho que isso aí a gente falou na semana passada, eu acho que foi. Noiva. Noiva, isso.
Bem, Efésios, para a gente completar. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, deixa eu ler aqui. Cadê? Efésios 4, 4 ao 6. Diz assim, ó. Há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não vários batismos, e também não tem o batismo com o Espírito Santo, mas não, só tem um batismo que é para receber a presença do Espírito, só esse. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, se nós pertencemos ao corpo de Cristo, à única igreja, Deus está em nós. Mas se nós não estamos pertencendo à mesma igreja, ao mesmo corpo, já é uma divisão, o que acontece? Deus está nessa divisão? Deus está unido com esses? Não. Deus não é de divisão. Deus não é de divisão. Então, ele não vai estar de acordo com isso. Bem, agora, qual é a vontade de Jesus para com os membros? Qual é a vontade dele? Peguem a passagem aí. Agora é João 17. Qual é a vontade? Evangelho de João. João 17, 20 e 21. Quer que eu leia? Pode ler. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso também? Sim. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ok. Então, perceberam aqui que nessas poucas palavras a gente já deixou claro para nós, né, qual é a vontade de Jesus, né, para com os membros da igreja. Então, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Todos sejam um. Um nele. Não pode ser dividido. Não há divisão. Ele está juntando todos nele mesmo. Não pode estar dividido, então. Né? Então, se estivermos divididos, não estaremos um nele e nem com o Pai. Nem com ele, nem com o Pai. Então, deixaremos de ser o quê? A igreja que ele estabeleceu. Deixaremos de pertencer ao reino dos céus, porque esse não é o reino dele. O reino que ele estabeleceu é uma união, só existe um com vários membros, né? Uma igreja com vários membros. Né? Bem, algum comentário sobre isso aqui, sobre esse ponto? Bem explicado. Ok, mãe. Então, vamos lá. Para o outro. 6, 7, 8, 9. Vamos ver sobre a divisão, então. O que a Bíblia diz sobre divisão? Passagem Atos 20, 28 ao 31. Vamos voltar lá. Atos 20. (28) até o 31. Olha só o que ele fala. Lê aí, pai, para nós. 28 até quando?
Atos, deixa eu pegar, capítulo 20, versículo 28 até o 31. Atendei por vós por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, no qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-os de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Perfeito. O que a gente percebe aqui? Que praticamente a gente está vendo aqui que Jesus está prevendo algo que vai acontecer na igreja. Então, a divisão foi prevista, né? E aí deixou bem claro, eu sei que depois de minha partida, né, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Não é só lobos, vamos dizer assim, vindo de fora. Não, dentro da própria congregação haveria divisão. Olha só. Então, Paulo diz que a igreja seria atacada tanto por dentro quanto por fora. Então, alguns iriam o quê? Arrastar os discípulos atrás deles, que é o que a gente mais vê hoje, né? As divisões já acontecem assim, eu sou de Paulo, lembrando lá de Paulo falando, né? Eu sou de Paulo, então vou seguir Paulo. Não, eu sou de Apolo, vou seguir Apolo. Por quê? Porque Paulo tem umas coisas lá que eu concordo. E Apolo? Então, eu não vou seguir Paulo porque tem coisas que eu concordo com Apolo e não concordo com Paulo. Então, eu vou seguir Apolo. Isso aí já foi previsto. Olha como que é interessante, já foi previsto que isso poderia. Não está falando que vai acontecer em todas as congregações, né, locais, mas é um risco que as igrejas têm com relação a isso. E aconteceu ali no primeiro século. Alguns, então, iriam arrastar discípulos. Esses homens falando coisas pervertidas, né, como ele está dizendo aí na tradução aí. Logicamente, sairiam da onde? Da Igreja de Cristo e formariam novos grupos. Novos grupos e até mesmo dizendo que é a mesma Igreja de Cristo. Essas igrejas, então, seriam igrejas de homens, não igrejas de Cristo, igrejas de homens, né? Com doutrinas de homens, mas sem o Salvador. Porque esses seriam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que é o mesmo sentido. Né? Quem morreu por vocês? Foi Paulo? Foi Apolo? Não, nenhum nem outro. Foi Jesus. Então, por que vocês estão querendo seguir um e o outro? Sendo que vocês foram chamados por Jesus. Não é por eles, é por Jesus. Então, não pode haver divisão na igreja. Então, Jesus se entregou somente pela igreja dele. Ele não se entregou pela divisão da igreja. Até porque ele não morreu pela divisão, ele não morreu para dividir. Ele morreu para juntar. Tanto é que ele juntou o quê? O judeu com o gentil. Opa, ele quebrou a barreira que tinha. Por que agora o homem continua levantando barreira? Continua dividindo. Né? E Jesus não veio dividir. Ele trouxe uma só igreja, um só caminho, né? E a gente precisa manter. É uma só doutrina. E não tem duas doutrinas. Porque ele fala bonito, eu vou seguir ele, ou ele ensina um negócio que para mim é mais interessante, e eu vou seguir. Então, isso aí é ensino de homens. Né? Então, foi o quê? Foi previsto. Isso já foi previsto. Então, pode acontecer em todos os lugares? Pode acontecer. Né? Então, vamos lembrar. Quais são os pontos importantes que a gente vê nessa constituição da igreja? Como a igreja foi constituída? Vamos lembrar. Ela começou com, primeiro, você ouve a palavra, né? Você crê, depois você
se arrepende, você confessa, você é batizado e você continua o quê? Perseverando. Então, não vai só até o batismo. Você continua perseverando até o fim, né? Então, vivendo a vida de cristão. Não é viver outro tipo de vida, não. Ou querer viver a mesma vida, né? Como muitos, às vezes, querem viver a mesma vida. Mas não é. Então, começa dessa forma, baseado na fé. Essa é a fé que faz você mudar de vida, que faz com que você aceite o chamado de Cristo. Aí, então, quando você aceita o chamado, naturalmente, você pertence o quê? Depois do batismo, você pertence a qual igreja? Todos que foram batizados da mesma forma, no mesmo ensino, na mesma doutrina. Todos pertencem a qual igreja? A Igreja de Cristo. Não tem outra. A Igreja de Cristo. Né? E aí, então, você vai o quê? Perseverar na Igreja de Cristo. Não vai seguir outra doutrina. Não vai seguir denominação. Vai seguir essa igreja que ele trouxe. Vai estar junto com essa igreja, porque a igreja são pessoas. Não é mais templo. Não é? Não é templo. Agora, tem um ponto interessante que eu quero colocar aqui para a gente lembrar como é que foi essa situação das divisões na igreja no primeiro século. Deixa eu fechar essa e vou abrir outra. Vamos lá, deixa eu abrir outra agora. Outra telinha. Aqui. Vocês estão vendo a tela inteira, sem corte? Sim. Sim. Ok. Que ele está mostrando aí a mãozinha, né? Os 5 dedos, né? Que fala sobre crer, arrepender, confessar. Isso a gente vai lembrar, né? Ser batizado e perseverar. Aí depois tem aí logo abaixo o segundo ponto. O que aconteceu na história? E aí o que a gente vê? Essa reforma e desenvolvimento das denominações. É o que a gente vê Paulo já falando, já prevendo o que ia acontecer com a Igreja de Cristo ali logo no primeiro século. Então a gente vê ali, ó, logo no comecinho, né, tem ali, ó, 33 antes de Cristo, e aí depois, né, de Cristo, a Igreja. Então você tem o desenho bem aqui, ó, onde o mouse está passando aí, ó, é a Igreja. Logo depois, o que acontece? 600, não foi isso, mas já estava começando a divisão logo no primeiro século, nos primeiros 100 anos da Igreja, ok? E aí, então, lá no ano 600, a gente tem o início da Igreja, o quê? Católica. Olha só, conforme eu estou mostrando aqui, ó, no mouse, a Igreja Católica. Então, 600 depois de Cristo, inicia a Igreja Católica. Mas se você for dentro da história mesmo, religiosa, a gente vai encontrar algo antes, que é 500 a.C. É que no desenho que eu estou mostrando aí já está um pouco, vamos dizer assim, ultrapassado. Né? Daria para a gente ter colocado já. Mas 500 depois de Cristo inicia o quê? A seita de Maomé, a religião de Maomé, que a gente conhece aí, que são o quê? Os muçulmanos. E logo depois, 600, a gente tem a Igreja Católica. E olha que a Igreja Católica diz que ela é a primeira igreja, né? Até hoje, diz que ela é a primeira igreja. Mas a própria história mostra isso e a própria Bíblia mostra isso. Aí depois a gente vai encontrar 1.500 anos depois, 1.000 anos depois, né? 600 até 1.500, mais ou menos. A gente tem, lá em 1530, a igreja, a reforma protestante, a reforma das igrejas, ou da igreja católica. Que então, o quê? Lutero, né, que é um padre, eu não vou explicar todas aí, porque eu não conheço muito bem todas, não. Mas de Lutero a gente tem aí um pouco do conhecimento. Ele com o acesso à Bíblia, começou a descobrir ensinos sobre o batismo, sobre a adoração, sobre algumas coisas que a igreja não fazia, a Igreja Católica não fazia.
a ceia não era do jeito que a Igreja Católica fazia. E aí, então, ele inicia uma reforma, né, uma reforma tentando voltar ao princípio, voltar às origens. E, em parte, ele conseguiu, em parte, não. Porque, por fim das contas, ele foi morto, né, e aí, em 1530, iniciou a Igreja Luterana, né? A Igreja Luterana, que nem foi ele não é nem como que é que fala? Não foi, ele não edificou essa igreja, né? Foram os católicos que chamaram. Oi, pai? Ele não foi o fundador, foram as Isso. pessoas que seguiam ele. É isso, é bem colocado. Ele não foi o fundador, mas as pessoas que seguiam ele, né, acabaram fundando, junto com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica começou a chamar eles, né, de Igreja Luterana, ou os luteranos. E aí, então, acabou se dando esse nome. Bem, logo depois, 1536, veio os presbiterianos, né? Então, 1536. E logo depois, também, no mesmo ano, apareceu a anglicana, que já é uma divisão dela mesma, né? Então, a presbiteriana, a anglicana. Aí a gente vê em 1550 a Igreja Batista, que iniciou. Depois, 1738, metodista. 1830, os mormons, olha onde os mormons começaram ali, né? Aí depois, 1844, os adventistas do sétimo dia. Aí também encontramos o Testemunho de Jeová, na mesma época. E depois, 1885, o movimento pentecostal. Vixe, aí o movimento pentecostal até hoje, né? Que a gente vê aí várias igrejas se denominando dela mesma, né? As igrejas pentecostais. Bem, isso é só o relato histórico para a gente entender de que havia, ou melhor, foi previsto a divisão na igreja, foi previsto, mas não significa que é aceitável. Foi previsto algo que iria acontecer de ruim dentro da igreja. Lobos vorazes, tanto de dentro quanto de fora. Então, não é algo bom, é algo ruim, né? E que não era algo mandado, enviado por Deus. É algo que o Satanás, o homem, iria destruir. Aquilo que era perfeito, tentando destruir o que é perfeito. Bem, aí o que nós encontramos? Divisão é condenada. Olha, o ponto B aí, ó, na tela, vocês vão ver, ó, divisão é condenada. Unidade deve ser preservada, baseada na palavra de Deus. Então, é onde a gente lembra lá de Atos, capítulo 2, versículo 47, 42, 43, mais ou menos, que ele vai falar sobre a doutrina dos apóstolos. É para perseverar nisso. E aí, em 1 Coríntios 1, 10 ao 13, olha só o que ele vai falar, Paulo ali falando. Vamos abrir lá, 1 Coríntios. Elisete, lê para nós, 1 Coríntios, capítulo 1. Cadê? Aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o 13. 3 versículos aí. Peraí, Carlos, que minha Bíblia não tem aquela coisinha no canto. Não tem as divisões. Cadê? Tá difícil. Achei. 1 Coríntios, o quê? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 até o 13. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais sinceramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Lê mais alto. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado
pelos da casa de Chloe, É. Chloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, ou eu de Cristo. 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fomos, porventura, batizados em nome de Paulo? Ótimo. O que a gente vê aqui? Paulo já declarando a respeito disso, que a divisão é condenada. Não é aprovada por Deus a divisão. As denominações se denominam de umas e de outras, e delas mesmas vão aparecendo. Então, já está errado, a denominação já é algo desaprovado por Deus. Então, ela não pode, a Igreja de Cristo não pode haver divisão. Então, não é para dividir. Vai haver alguns conflitos, talvez de opinião, de entendimento, mas não é isso que é para dividir ninguém. Não é isso que divide, nem deve haver divisão, ok? Não deve haver. Então, a divisão é condenada. E Paulo aqui, eu lembro, porque a gente estava comentando, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então, será que Cristo está dividido? Será que ele não está dividido? Ele não veio nem para um nem para outro. Ele veio para constituir a igreja dele. Não a igreja de Paulo, a igreja de Apolo. Né? E aí ele fala, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa e que não haja entre vós o quê? Divisões. Então, faleis a mesma coisa. Vocês precisam ensinar a mesma coisa. Não pode haver divisão entre vocês. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Agora, imagina, se entre os irmãos haver ideias diferentes, doutrinas diferentes, pensamentos diferentes, e como a gente pode colocar, as opiniões se tornarem como regra. O que vai acontecer no final das contas? Divisão. Divisão. Não é para haver divisão. A palavra é uma só. Paulo está falando, né, aqui para a gente. A palavra é uma só, então ela não veio dividir nada. Cristo é um só, ele não veio dividir. Então, o que a gente precisa fazer? Manter. Então, para manter, precisa todo mundo falar a mesma coisa. Todo mundo falar o mesmo ensino. Todo mundo concordar com o mesmo ensino. Né? E aí, então, a gente mantém o quê? A doutrina dos apóstolos, porque a gente tem que perseverar nessa doutrina, nesse mesmo ensino. Ok? A outra é o quê? Divisão será julgada. Olha só. Então, a divisão é condenada. Se é condenada, então vai ter julgamento para ela. Olha lá, Mateus 15. Vamos lá, Mateus capítulo 15. Vai, lê para nós aí, Mateus 15, versículo 3, 9 e 13. Não precisa ler, lê os 3 versículos só. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós a respeito do mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? O outro é? O 9. E em vão me adoro ensinando doutrinas que são preceito de homens. 13 agora. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Não, é o versículo 13, né? Ah, tá. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantar, será arrancada. Ok. Vamos entender um pouquinho esse ponto aí, que ele está falando. Ele está dizendo bem claro para nós que divisão vai ser julgada. Então, toda divisão que acontecer vai ser julgada, vai ser condenada. É condenada. E, logo, sendo condenada, ela será julgada.
E aí, qual é o julgamento que ele fala? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Opa! Então, ela não vai estar no reino, ela não pertence ao reino, ele vai ser arrancado, ele não pertence. Né? Então, deixa claro, lembrando um outro ponto, quando fala sobre planta. Uma semente de maçã, quando ela é guardada, pode passar 1000 anos. Ela está guardada ali, bonitinha, né, evitando o estragamento dela e tal, e tudo, né, no local bem ali arejado, fresco. Se você pegar essa semente e plantar, vai dar que tipo de planta vai nascer ali? Se é semente de maçã. Qual planta vai nascer? Maçã. Um pé de maçã, que vai dar maçã. Então, a palavra é dessa forma. Quando ela é plantada, ela tem que dar maçã. Se ela é maçã, ela tem que dar maçã. Então, se ela foi plantada de forma correta, ela então vai produzir o fruto correto. Mas se ela é outro tipo de planta que não é plantada por Deus, não foi plantada. É o sentido que ele está dizendo das igrejas, das divisões, das denominações. Elas não são de Cristo, porque Cristo só veio e plantou uma igreja. Opa, se ele plantou uma igreja, significa que a segunda igreja, a terceira, a quarta, a quinta, 30 igrejas, colocando aí os mormons, metodista, batista, todas essas. Deus plantou essas igrejas? Não. Não. Elas foram plantadas por homens. Tanto é que elas têm datas. Elas não são a mesma que foi plantada no primeiro século. Elas foram plantadas no decorrer do tempo, originando-se da onde? De divisão, que é o que a gente está vendo aí, ó, a reforma e o desenvolvimento das denominações. Todas elas iniciaram de uma denominação, todas elas. Mas isso já foi previsto? Já foi previsto, como a gente viu aí, Paulo falando lá em Atos, né? Já deixando claro que isso iria acontecer. Mas isso não é algo bom, é algo ruim que iria acontecer. Né? E que era para o quê? Todo mundo ficar atento a isso, não deixar isso acontecer, porque isso iria arrastar pessoas, membros, e aí as pessoas iam perder a fé verdadeira, iriam começar a seguir outra fé, que não é a fé original, a fé de Cristo, que está baseada na doutrina dos apóstolos. Então, deixa de ser a igreja verdadeira. Deixa de ser a igreja verdadeira. Consequentemente, o que é que está falando? Divisão é julgada, né? Divisão é condenada. O que é que Deus vai fazer? Vai arrancar essa planta. Vai arrancar essa igreja, que se diz igreja de Cristo, mas não é. Porque não mantém a doutrina, não mantém os oráculos, não é o mesmo ensino. Não é. É uma divisão da divisão, da divisão, da divisão. Não é aceitável por Deus. Bem, alguma pergunta até aqui? Algum lembrete aí para, de repente, colocar? Não, estava lembrando aqui, Carlos, em Romanos 16, 17 e 18, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Ótima passagem. Isso já complementa todo o pensamento ali que o próprio Paulo estava falando, né? A palavra de Deus diz que é para se afastar de grupos ou pessoas que estão em desacordo com a doutrina. Sim. Romanos o quê, Ivone?
Romanos, capítulo 16, versículo 17 até o 20. Tá. Você pode ler até o 20, que ele vai explicar o que ele vai falar no final, né? O que ele vai fazer no final, ele vai esmagar. Né? E ele explica ainda qual é o objetivo deles. Eles estão servindo eles mesmos, e não a Cristo. Não. Tanto é que é o que a gente estava lembrando, né? De muitos pastores que o pai até lembrou, né, de um dos que se diziam que era pastor, presbítero e tal, que não, quem manda é o outro. Falou, é isso que eles estão buscando. Eles querem rebanho para eles. Eles querem pessoas que sigam eles, que sirvam a eles. É isso que ele está falando aqui, né? Que não servem a Cristo, mas eles buscam o quê? Enganar as pessoas para que elas sirvam a eles, ao seu próprio prazer, a sua própria vontade. Né? E aí, qual é a forma que eles usam? Olha só, Paulo tá falando aqui, né? Qual é a forma que eles usam? Meios de palavras lisonjas, né? Aquela manteiguinha nos lábios, né? Aquela coisa doce, né? Que envolve. Oi? Bajulador, Carlos. Aí, ó, bem colocado. Bajulador. É o cara que gosta de bajular, ele vai conquistando as pessoas pelo bajulamento, vamos dizer assim, né? Então, palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, né? Das pessoas simples de coração. Então, olha o que acontece dentro da igreja. Pode acontecer? Pode. E aconteceu? Aconteceu. E pode continuar acontecendo? Pode continuar acontecendo se não tomar cuidado. Se não tomar cuidado, a igreja é dividida. Né? Bem, nós temos aí um finalzinho que fala sobre aplicação e desafio. Em Mateus 6:33, deixa eu pegar aqui para a gente ler, a gente já praticamente encerrando. Mateus 6:33. Uma passagem bem conhecida. Ele fala assim, ó, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas que ele praticamente estava falando ali, das coisas normais da vida, né? As coisas necessárias da vida. Essas coisas, tudo isso será acrescentada. Deus vai acrescentando, vai concedendo para você conforme sua necessidade. Mas o que ele deixa bem claro, bem pontuado para a gente? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Não são buscar as outras coisas, porque o mundo vai querer buscar o quê? Né? O próprio prazer. Não, primeiro, olha, antes de ir para Cristo, que eu sei que é muita responsabilidade, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Eu já ouvi cada coisa, né? Quando a gente prega o evangelho para as pessoas, quer trazer elas para Cristo, algumas dizem isso. Não, olha, eu só vou seguir a Cristo a hora que, sabe assim, eu realizar algumas coisas na minha vida, porque isso toma tempo. Isso toma tempo. Eu falei, bom, se você quer deixar Cristo para depois, não adianta se arrepender. Não adianta se arrepender no dia final, né? Porque você não vai ter. Né? Ou você se arrepende agora, enquanto tem vida, ou se você for embora, tudo que você conquistou, a gente fala e as pessoas às vezes dão risada na nossa cara. Olha, sabe o que eu fiquei pensando, Carlos? Oi, mãe. Fiquei pensando esses dias. Perguntaria para as pessoas assim, quanto investimento você já fez para a sua alma? Não é para os outros, é para você. Sim. Você investe para a sua alma, quando você quer conhecer o Criador, aquele que te fez. Bem colocado. Quanto você está investindo? Quanto tempo? Né? Tempo, sim. Que eu acho que o tempo é o primordial.
né? Quanto tempo da sua vida você está dedicando para a salvação de sua alma? Ou é mais tempo para conquistar as coisas no mundo, que tudo é passageiro, e você não vai levar nada daqui. Vai ficar tudo aí, tudo, né? E aí ele está deixando claro para a gente isso, Jesus está deixando bem claro, né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E não tem outro reino, é só um. E não tem duas justiças, é uma só. É só a justiça de Deus. Não é a minha justiça. Até porque é um dos pontos que a gente discutiu essas semanas atrás, né, de algumas dúvidas das pessoas, né, dos alunos com relação a isso, né? Alguns não concordando com a justiça de Deus, que acha que todos devem ser salvos. Todos devem ser salvos, que esse é o desejo de Deus. Mas para ser salvo, você precisa fazer algo. Você precisa deixar a sua própria vida para se servir a Cristo, para viver a vida para Cristo. Não que você não vai ter sua própria vida, mas a questão é que primeiro é feito a vontade do Pai, depois a sua, né? E aí as pessoas não querem fazer isso. Aí elas começam a ir contra a justiça de Deus. Aí fica aquela coisa. Que justiça vai ser feita? A minha ou a justiça de Deus? No dia final? Não vai ser a minha. Não vai ser o meu achômetro, não vai. É a de Deus. A de Deus é perfeita, porque a minha é imperfeita. A minha eu não tenho nem noção, né, do que eu estou falando. Bem, então esse é o ponto que a gente vê aí das aplicações. E aí o outro fala, compare a igreja a qual você pertence com a igreja bíblica, para ver se ela é verdadeiramente a igreja que Cristo edificou lá no primeiro século, se é a mesma igreja, né? Ou, né, use também o plano da salvação, que a gente já conheceu, né? A adoração, a doutrina dos apóstolos e a organização da liderança da igreja para fazer, então, essa comparação. Será que aonde eu estou preserva, né, a doutrina dos apóstolos? Será que mantém, né, a pureza do evangelho? Não. Tem coisa que preserva, tem outras que não. Opa, peraí. Aí está tendo coisa errada, então. Está tendo algumas divergências. Então, não é a mesma igreja, porque a igreja precisa preservar, precisa perseverar. Lembra as responsabilidades que a gente falou no ponto 6? Quais são as responsabilidades? A maioria é o quê? Perseverar e preservar. Então, não pode mudar, né? E aí, por final, a gente vê, se não é um membro da igreja verdadeira, então o que você precisa fazer? Obedecer ao evangelho logo para tornar-se membro dessa igreja verdadeira. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo de Cristo e esse é o desejo de todos os cristãos, que todos que vivem uma vida santa e agradável a Deus querem que as outras pessoas também vivam da mesma forma. Por quê? Porque nós buscamos pregar o mesmo evangelho, não outro evangelho, a mesma doutrina, não outra doutrina. Então, a gente mantém e preserva até o fim, lutando diariamente para preservar a unidade no vínculo da paz, a unidade em Cristo. A base é Cristo. A base é Cristo. Se não for Cristo, então não é a igreja, não é o corpo. Nós estaremos num reino que não é o reino dos céus que Cristo edificou para nós aqui na terra. Amém? Amém. Amém. Ok. Muito bem. Lisete, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, Carlos. Tudo certo? Nada de errado? Não, não tem nada errado. Não tá tudo certo. Mas tá bem, ótimo. Nós estamos aí 9h15, né? Temos aí mais ou menos uma hora de gravação, né? 1 hora e pouco. Ok, chegamos no final dessa 12ª lição. Aí tem a 13ª lição. Deixa eu já dizer qual ela vai ser. 13ª, que é a última, porque a 14ª, 15ª e 16ª estamos fazendo na segunda, ok? Então,
que é onde fala sobre o Espírito Santo. Aí a 13ª é a nossa última, né? Que vai falar sobre o quê? Como descobrir e seguir a verdade em meio a tanta confusão religiosa. Então, é um bom ponto para a gente poder trabalhar. Mãe? Sim. Queria colocar uma metáfora. Ok. Dessa última explicação que você falou. Por exemplo, você está viajando, indo para um destino que você quer. De repente, você pega uma estrada errada. O que você faz quando você percebe? Você dá meia volta, vai pelo destino certo que você quer. Você pega o caminho certo. Por que você vai continuar indo naquele caminho que você sabe que não vai chegar onde você quer? Verdade. É um caminho diferente. A gente vai lembrar, Jesus fala, né? Há 2 caminhos. 2 caminhos. Um largo e o outro estreito. Né? O largo é muita coisa fácil, não tem muito trabalho. Continua vivendo sua vida, está muito bem, está muito bom. Deus é bom, né? Não é os ensinos aí da religiosidade. Não, Deus é bom, Deus salva, né? Só aguarda Deus no coração. Só aceita Cristo, aceita Cristo no coração e acabou. Não é isso que ele está falando. Até porque esse é o caminho largo, da facilidade. Agora, o caminho estreito, né? Vai lembrar a metáfora que a mãe falou. Né? Falou, só tem um caminho. O que você vai fazer? Você vai seguir ele até o fim. O caminho é estreito? É estreito por quê? Porque é apertado. Não é todo mundo que consegue manter esse caminho até o fim. Não é fácil. É por isso que ele falou que o caminho é estreito. Né? Vai haver alguns desvios tentando, né, facilitar, mas não. Continua no caminho. Continua no caminho. Amém. Amém. Ok. Então, vamos fazer a oração para a gente encerrar. Pai, fica à vontade aí para fazer. Senhor nosso Deus, nosso Pai poderoso, obrigado, Senhor Deus, por essa lição, onde aprendemos, Senhor Deus, o que é a verdadeira igreja, o verdadeiro caminho, que a Tua palavra seja sempre direcionamento para nós, Senhor Deus, andar no caminho do Senhor, numa só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, ter certeza de que caminho nós estamos seguindo. E essa certeza vem através da Tua palavra. Obrigado pela lição que tivemos hoje. O Senhor abençoe os irmãos que estão que não ouviram essa lição hoje, que eles possam ouvir e aprender, Senhor Deus, dessa lição. Obrigado, nos dê uma boa noite de repouso, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ir fechando a telinha aqui também. Ok. Pessoal, muito bem. Boa noite, pai, mãe. Bom descanso a vocês. Boa noite. Elisete, bom descanso também. Amém, obrigada. Boa noite, Ivone. Boa noite, João. Deus abençoe. Bom descanso para vocês, gente. Desligando aqui. 3, 2, 1. Tchau, tchau.